Apocalipse 6, de 9 a 11. O que são as almas ali mencionadas que estão debaixo do altar e que lhes é pedido que descansem mais um pouco? Não dá a impressão de que são pessoas que já morreram? Olha aí, professor. Esse texto de Apocalipse 9, melhor, de Apocalipse 6, de 9 a 11, o que quer dizer isso daí, professor? E esse texto de Apocalipse 6, 9 e 10, ele é usado por muitas pessoas para tentar provar a doutrina da imortalidade natural da alma. Uma doutrina antibíblica que não possui embasamento bíblico, né? Então eu vou explicar para você isso aqui com base no contexto da palavra de Deus. Aqui diz o seguinte no verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Será que aqui eram espíritos ou almas desencarnadas? Se for, nós vamos ter alguns problemas interpretativos. Primeiro, se aqui realmente são almas de mortos que estão debaixo do altar de Deus, então nós temos que crer que essas almas são as almas mais infelizes do mundo. Por quê? Primeiro porque elas estão todas acotoveladas e amontoadas debaixo de um altar de incenso, que é algo pequeno. Ou seja, elas estão numa prisão violenta. Segundo, essas almas são as mais infelizes do mundo, porque ao elas pedirem vingança, elas estão indo contra o que o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 5. Olha o que Cristo disse aqui em Mateus capítulo 5, eu vou ler para você. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ué, como que aquelas almas que estão acotoveladas debaixo do altar clamam por vingança, contrariando o próprio ensinamento de Cristo de que nós devemos amar os inimigos? Simplesmente isso nos leva a crer numa coisa: que esse texto, assim como grande parte do Apocalipse, ele é simbólico. Não são almas literais conversando com Deus, acotoveladas debaixo do altar e clamando por vingança, contrariando o que o próprio Cristo ensinou.
O que ocorre aqui, querido irmão, é o seguinte: aqui ocorre uma linguagem, né, algo que acontece muito na Bíblia, que é a chamada personificação. A Bíblia pega objetos inanimados e dá vida a eles para poder enfatizar aquele ensinamento, né? Então, por exemplo, aqui essas supostas almas foram personificadas para Deus ensinar o quê? É o que está no versinho 11. Então, a cada uma delas foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então perceba, o ensinamento aqui é o seguinte: quando a Bíblia diz que essas almas clamavam debaixo do altar, isso é uma forma bíblica de o profeta dizer que Deus estava lembrando deles e que aqueles mártires seriam sim vingados na volta de Cristo e que se receberiam a recompensa deles. Uma mesma linguagem é utilizada em Gênesis 4:10. E seria bom você interpretar Apocalipse 6, 9 e 10, esse tipo de personificação, com Gênesis 4:10. Aqui é dito o seguinte, ó. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Aqui Deus está dizendo a Caim que a voz do sangue de Abel clamava a ele da terra. Será que sangue fala? Não. Simplesmente Deus está usando o que é a personificação. Ele está personificando o sangue de Abel para dizer o seguinte a Caim: eu sei o que você fez com ele. Da mesma forma, Deus personifica aquelas pessoas mortas sobre o período do quinto selo para dizer o seguinte: eu lembro deles.
E se você for para Apocalipse 14, 13, você verá que no próprio livro do Apocalipse é comparada a um sono. E que, portanto, os mortos só terão consciência quando Cristo voltar e ressuscitá-los. Isso é o que ensina a Bíblia.
Esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pode mandar os seus questionamentos, você pode mandar as suas dúvidas bíblicas, teológicas, o que você quer saber sobre a palavra de Deus, e tudo é respondido à luz da Bíblia Sagrada. Não é a Novo Tempo, não é o meu companheiro, colega de trabalho, o professor Leandro Quadros, não é o programa Na Mira da Verdade, e sim a palavra de Deus. E lembre-se sempre, quando você tiver a coragem de perguntar à Bíblia, terá coragem de lhe